Manchete no final de semana foi a confusão, mais uma envolvendo o Dado Dolabella. E aí eu quero falar direto com a Jana, do portal Léo Dias TV. Jana, você tem uma informação exclusiva aí sobre essa confusão do Dado com o Luan, a Vanessa. Mas antes de eu comentar, da gente falar disso, vamos assistir um VT que a produção fez sobre a briga do Dado com o Luan, que envolvia a Vanessa. Boa, vamos lá. A noite era para ser de celebração depois da gravação do programa, mas acabou ganhando outro rumo. A confusão rapidamente se espalhou pela internet e levantou rumores de uma possível agressão à cantora Vanessa Camargo. Mas a própria artista tratou de desmentir os boatos nas redes sociais. Abre aspas. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem. Vamos viver de verdade e dançar muito. Segundo a colunista Fábia Oliveira, tudo começou quando Dado teria se incomodado com uma dança entre Vanessa e Luan Pereira. Testemunhas relatam que o ator teria reagido mal ao ver o cantor colocando a mão na cintura da ex-namorada. E em seguida, ele empurrou Luan, que caiu no chão. Pouco depois, Luan também se pronunciou. Num story, o cantor afirmou que foi agredido por Dado e chegou a chamá-lo de psicopata. E do nada eu tomei um empurrão, do nada, por nada. Pum. Quando me dei conta, eu tropecei na lixeira, caí no chão. Aí eu levantei, na maior paz do mundo, levantei assim, tipo, sem entender o que aconteceu, porque eu sou muito paz. Olhei pro lado, tava todo mundo assim indignado, não sei o que. Eu falei, gente, o que aconteceu? Quem é ele? Aí já na hora minha assessora já me pegou e me falou assim, é fulano, ex dela, que... não sei, deve ter pego ar, que você tava dançando com ela. Inclusive, é o psicopata que bate em mulher. Aí eu já peguei e já falei, gente, então não vou nem me ligar, não. Em alguns vídeos divulgados nas redes, Luan aparece com o rosto machucado, dando ainda mais força à repercussão do caso. Aí acordei com esses bafafá, tudo esses negócios, vou falando que eu tô roxo, não sei o que é espinha, gente. Eu tô na fase dos hormônios, da flor da pele, adolescência, nos meus 22 anos. E é isso. E finalmente, Dado Dolabella também deu sua versão. Negou ter agredido o cantor, disse que está focado na carreira e reforçou que ele e Vanessa não estão mais juntos. Segundo o ator, cada um vai seguir sua jornada de forma independente, apesar da história que já viveram. Do nada, entrou um cara na minha frente, que eu nunca vi na minha vida, não sabia quem era, entrou na minha frente e desceu a Vanessa assim, ó, no chão, como se fosse dar um beijo nela. Eu achei que o cara fosse dar um beijo nela. E aí, quando eu vi o cara indo pra cima dela, eu puxei, né, pra trás pra afastar o cara da minha namorada e o cara tropeçou em alguma coisa e caiu. Foi um super mal entendido. Pedi desculpas ali pessoalmente, tanto pra Vanessa quanto pra ele, e peço desculpas aqui novamente. Dado e Vanessa viveram um romance no início dos anos 2000, estamparam capa de revista, fizeram clipe romântico e foram um dos casais queridinhos da época. O namoro durou cerca de 2 anos. Em 2022, depois do fim do casamento da cantora com Marcos Boaz, os dois reataram, mas o relacionamento seguiu idas e vindas. Curiosamente, no início de agosto, os dois foram vistos juntos novamente, saindo de um bar na Barra da Tijuca. E na noite do suposto desentendimento, Dado revelou que eles dormiriam juntos. A gente, inclusive, tinha combinado de dormir junto no hotel que ela estava depois da festa. Mas isso não aconteceu. A repercussão trouxe à tona antigos debates sobre o histórico de Dado Dolabella. Amigos de Luan e figuras públicas começaram a se manifestar, como o cantor Zé Felipe, que falou do caso durante um show. Se fosse no Mato Grossense ou no Goiânia, o cara já tinha levado bala. Outra que se pronunciou foi Luana Piovani, ex-namorada de Dado. Ela disparou: não vou comentar. Cada um com suas escolhas, por mais equivocadas que sejam. Eu não vou gastar meu latim. Vale lembrar que Luana já acusou o ator de agressão. Ele foi condenado, mas nunca cumpriu pena. E a história ganhou mais um capítulo. Durante o Domingão, Vanessa Camargo e Luan Pereira dividiram o palco no quadro Dança dos Famosos e cantaram juntos a música É o Amor. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, louco.
internet, é claro, não deixou barato. Inclusive, apontaram uma certa química entre os cantores e demonstraram uma torcida por um possível affair. Será? O Dança dos Famosos também rendeu mais uma saia justa. Sabe aquela história, fulano saiu do grupo? Pois é, mas nesse caso, o fulano, que era ninguém menos que Cauã Raymond, nem chegou a entrar no grupo. O Sardinha dedou todo mundo e o clima pesou. A gente quer até mandar um beijo pra galera de Vale Tudo. A gente tem um grupo chamado Vale Nada. Balu Galli, Humberto Carrão, Alice Wegman, Paola produtora, todo mundo, muito obrigado. João Vicente. Você falou da sua relação com seus filhos. Muito pontua-se sobre a opinião sua sobre o Dado. Vamos pular essa parte? Você não quer falar nada? Não, não quero. Esse é um filme do passado. Posso fazer só uma... Mas não é passado, é presente. Você pode fazer qualquer pergunta. Tá, aí você vê se Tá. pode responder ou não. Tá. Só vou fazer uma pergunta. Qual é o problema do Dado? Acho que eu não preciso dizer. Preciso? Porque eu não sei. Não. Deixa pra lá. Sério? Deixa pra lá. Mas a relação com os filhos está maravilhosa. Tá maravilhoso. O importante é que eu quero que a minha filha seja feliz. Eu quero que ela seja quem ela é. E eu tenho uma boa relação com ela, que eu tenho, maravilhosa. Então é isso pra mim que importa. Às vezes, quando a gente não fala, a gente diz muito também. Foi isso que a Zilu fez aí. Esse VT fez um apanhado aí dessa treta, dessa questão desse envolvimento aí do Dado com a Vanessa, com o Luan. O Luan até falou ali, quer dizer, o Dado explicou, né, que do nada veio uma pessoa e pegou a Vanessa. Bom, gente, vamos combinar, né, Jana, que se tem alguém que estava ali deslocado no lugar errado, era o próprio Dado, porque era uma festa do Dança dos Famosos, né, Jana? Claro. Então, Pamela, vamos começar do começo, né? O Dado tem um histórico de violência, né? Dito isso, eu preciso explicar para vocês que essa entrevista que passou agora com a Zilu, que o Léo fez, é antiga, não é de hoje. Mas a gente tem que ouvir nossas mães, né? A mãe não fala para encher o nosso saco, entre aspas. Ela fala para nos alertar. Ela está observando. É uma pessoa experiente, né? Que conhece mais da vida do que você. Então, a gente tem que ouvir nossas mães. O que aconteceu? O que muita gente não sabe. A Dança dos Famosos é gravada, né? Ela é gravada ou na quarta ou na quinta. A edição que foi ao ar nesse domingo foi gravada na quinta-feira. Portanto, aquela cena em que a gente viu a Vanessa cantando com o Luan aconteceu durante a gravação. Dado não estava presente. Muita gente estava falando, o Dado estava no Projac. Não estava presente. Eu apurei, falei com a Globo, o Dado não estava presente. Pois bem, acabou a gravação, tudo muito bonito, tal. Eles foram para a confraternização que ocorre sempre após a apresentação. Tá. Isso na quinta, na própria quinta-feira. Então, nessa vez foi gravada na quinta. Houve lá a gravação e depois eles foram comemorar num quiosque ali na Barra da Tijuca. Ali estava indo tudo muito bem, maravilhoso. E no final da festa, o Dado chegou e deu de cara com o Luan Pereira numa dança sensual com a Vanessa. Não gostou, empurrou o Luan, isso é fato. Quem deu primeiro foi a Fábio Oliveira, nossa colega lá do Metrópole. Ele caiu, né, machucou o rosto, enfim, a Vanessa falou, olha, calma, ele é meu amigo da Dança dos Famosos. Mas a confusão já estava, o Luan não foi para cima do Dado, eles seguraram e a Vanessa ficou naquele climão, mandou o Dado embora, todo mundo subiu e acabou a festa. O fato é o seguinte, Dado, chama a Vanessa naquele momento de namorada. Vanessa diz que é ex-namorado. Mas o que acontece, Pamela, o que me deixa... Agora, isso é a notícia, né? O fato eu já relatei. O que me deixa nervosa é o seguinte, você sabe do histórico da pessoa, né? E você deixa a situação chegar a certo ponto, mesmo sabendo o que pode acontecer. Não quero culpar a Vanessa, não é isso. Mas a gente também tem que olhar o passado para fazer um presente, futuro melhor. Mas sabe o que é, Jana? Porque nesses casos, né, que visivelmente é um relacionamento tóxico, né? O cara, ele já teve vários casos de agressão, de injúria também, enfim, um cara que tem um passado aí terrível, né? Já foi preso, enfim, não pagou pensão alimentícia, teve toda essa questão. Então, é um cara tóxico.
né? Um comportamento tóxico, uma relação super difícil, não foi a primeira vez que ele deu esse chilique. E muitas pessoas... E que não vai mudar, viu? Não vai mudar. Eu também acho que não. mudar. E outra coisa, é bom também para as mulheres que estão nos assistindo, que lidam com homens desse perfil, que podem achar que podem mudar o cara. Gente, ninguém muda ninguém, tá? A gente só muda quando tem vontade. Não muda. Agora, tem muito julgamento em cima da Vanessa também. É bom a gente lembrar, Jana, você sabe muito bem disso, que é muito difícil, muitas vezes, para a mulher sair de uma relação tóxica. Ela é enganada de diversas formas. O cara, ele vai envolvendo ela, ele vai dizendo para ela que vai mudar, que foi só dessa vez, que sente ciúmes por causa de amor, porque muitas vezes as pessoas acham que ciúmes é prova de amor. E eu sempre falo isso, né? Ciúmes, na verdade, é o início desse ciclo de violência que muitas vezes termina em morte, né? Que termina em morte dentro de casa, que vem sempre de um ex-namorado, um ex-companheiro que não aceita o fim da relação. A justificativa é essa, como se tivesse justificativa para violência quando não tem. Então, não é culpa da Vanessa. A Vanessa está envolvida numa relação tóxica. Eu torço muito para que ela consiga sair dessa. E tem dois detalhes muito bem observados. Muito bem. Deixa eu só complementar aqui, Jana, um segundinho. Muito bem observado, porque não é só a violência física, e talvez a pior, é a violência psicológica, total, Jota, né, que as mulheres acabam sofrendo. Quem vai julgar vai ser você aí de casa, porque eu tenho até que me segurar o que eu acho desse cara. Então, eu achei melhor trazer dados desse tal Dado Dolabella. 2008. Luana Piovani denunciou Dado em uma boate na Gávea, no Rio. Uma mulher tentou intervir e também foi agredida. Dado foi condenado a mais de 2 anos de prisão em regime aberto, mais indenização a essa funcionária que também teria sido agredida. 2009, Viviane Saraíba, novas denúncias de agressão, também condenado em mais de 1 ano. 2024, Dani Souza contou que foi agredida com um chicote pelo ator em uma festa do reality A Fazenda. Além do histórico de violência com uma namorada que conseguiu medida protetiva contra ele. Então, o cara tem todo um histórico, julgue você. Essa namorada, JP, era prima dele. Essa namorada era prima dele em 2020. Ela se chama, ela tem o mesmo sobrenome dele, Dolabella, acho que é Marcela. Então ele fez isso com a prima também. E aí, só voltando, em nenhum momento eu quero jogar a culpa da Vanessa. Sim. Eu só quero dizer que a gente sabe a receita do bolo. E o bolo Dado Dolabella está estragado. O histórico dele já diz quem ele é. E como a Pamela e eu também falei, ele não vai melhorar. Então o que a gente tem que fazer é se afastar de um cara como esse. Exatamente. Ele, veja só, em 2008, ele agrediu a Luana e a camareira, a dona Ismê. A Ismê processou ele também e até hoje o Dado não pagou. Ele perdeu e ele tem que pagar uma indenização por ter ferido a camareira também. Isso aconteceu em 2008. Em 2009, ele foi para a Fazenda e ele ganhou a Fazenda. Você entendeu? Então, assim, muita gente criticou a Luana na época, porque não gostavam da Luana, enfim, e deu um aval para o Dado. Então, quer dizer, a gente fala da Vanessa, mas o Brasil todo, na época, em 2009, apoiou isso. Mas você por que entendeu? será, porque, assim, né? Tem cara bonitinha, é famoso. E não é, gente. Criminoso não tem cara, não tem cor, não tem. Pode vir de qualquer classe social. Exatamente. E eu não estou falando assim mal do Dado. Isso são fatos. São fatos, ele foi condenado, ele tem que pagar por isso. Ninguém está falando mal dele, a gente está falando das atitudes dele, que são erradas. Ô, Jana, mas tem que parar alguém, tem que parar ele. Alguém tem que parar, a justiça tem que parar, né? Porque se ele vai pra justiça, ele vai caso de polícia, alguém tem que parar de falar. A Jana não tá falando mal, mas eu tô. Tem como falar bem? Tem como falar bem? Porque a covardia que esse cara fez, esse histórico todo, você não tá falando mal, mas eu tô. Tá aqui, ó, acabei de trazer todas essas informações, a Jana complementou, então eu tô falando mal, porque é uma baita de uma covardia. Deixa eu colocar o Thiago e a Regina. Eu queria ver se a notícia que eu tenho aqui, de uma fonte que estava na festa, se complementa talvez a notícia exclusiva que a Jana tem. Porque essa minha fonte que estava na festa, ela falou que o Dado descobriu que estava rolando a festa da Dança dos Famosos. E a Vanessa estava lá se divertindo através das redes sociais. De uns stories de alguns amigos em comum. E aí ele apareceu lá de surpresa. É isso que a minha fonte relatou. Entendi. E aí, sobre a Vanessa Camargo, eu queria também deixar claro aqui, porque aquele comunicado bem mal feito que ela publicou, ela diz o seguinte: não houve agressão comigo. Sim, meu amor, mas houve uma agressão com o seu colega.
o seu colega. Então, assim, tá na hora também de ter uma outra postura pra vida, a Vanessa. E ela termina aqui o comunicado falando assim, estou muito bem, vamos viver de verdade e dançar muito. Dançar muito? O seu colega acabou de ser agredido. Ela tá com vergonha, né? Eu acho que ela tá com vergonha mesmo de mais um vexame, mais um barraco envolvendo o nome dela. Agora, a Luana Piovani, mais uma vez, veio de lá e botou aquele molhozinho que ela sempre coloca, né? Como sempre, e trazendo até um refresco para a memória, né? Infelizmente, a gente fala que o brasileiro tem, às vezes, memória curta, esquece de algumas coisas. Então, às vezes, a Luana Piovani aparece até para relembrar, inclusive, o que ela também já viveu com o Dado Dolabella, e, enfim, que a Jana já trouxe detalhes, o JP também. E aí, gente, um ponto importante para a gente destacar no meio dessa confusão inteira é como esse cara, esse homem tóxico, que a gente tá falando agora do Dado, mas que pode ser qualquer outro, ele vai cercando essa mulher de todas as formas. Ele foi atrás dela, num ambiente que a gente pode chamar até profissional. Porque, afinal de contas, vigiou pelos stories, né? Stalkeando, ela tava no happy hour a trabalho, porque o pessoal saiu ali da gravação e foram junto com os colegas ali fazer uma festa, fazer uma comemoração, e ele vai atrás e causa essa vergonha, que é bem essa palavra que a Pamela falou, essa vergonha que a Vanessa tá vivendo desse cara que foi lá e empurrou um colega de trabalho. Vale lembrar que a Vanessa vem, depois da participação dela no Big Brother, que não foi uma participação muito bem sucedida, ela tá no momento agora de brilhar, de aproveitar o canhão da dança dos famosos para dar uma virada na carreira dela. Aí vem este cara agora, neste momento profissional importante da vida dela, e transforma o foco em algo sobre ele. A gente deixa de falar sobre a Vanessa na dança dos famosos. Mas o homem tóxico faz isso. Pra falar da Vanessa dentro de uma polêmica com este cara horroroso, que ela já deveria ter mandado ele passear há muito tempo, porque ela fala que é ex-namorado, mas ela vive com ele já há muito tempo. Não é ex não, infelizmente. E tem um detalhe que seja ex a partir de agora. Tem um detalhe que vai além da Vanessa, do Dado, que é para você que está em casa nos acompanhando. Que é o seguinte, a Vanessa tem todo um staff, né? O Dado tem também, o Luan também. E a mulher que não tem, né? Que é vítima dessa agressão. A Vanessa é uma pessoa famosa. E a mulher que não tem? Como que vai terminar isso? Que não tem assessor para colocar panos quentes, né? Para poder... Isso vai terminar de que jeito? Como você acha que isso vai acabar? Porque o agressor, ele agride os próximos também, não só a você, né? Lembrando que o número de denúncia, gente, é 180. Liga para a polícia, tenta resolver isso, tenta sair dessa situação, faça a denúncia, 180. Lembrando, às vezes a gente não quer cair no clichê, então lembra do El Chan. Quer rir um pouquinho? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Lembra da música do Chan? Exatamente, Jana, você foi perfeita. Porque muitas mulheres, comecei falando isso e fecho falando isso, muitas mulheres acham que é responsabilidade delas mudar aquele cara, né? Não, ele vai mudar, sou eu que provoco isso. A sociedade faz a mulher pensar que ela tem culpa muitas vezes, né? Então, assim, o cara não vai mudar, tá, gente? Ele só muda se ele quiser. E ó... Agora... Pode dar um recado Isso é um problema dele, precisa fazer terapia, né? Terapia. Além de terapia, né? Agora, assim, o Dado teve sorte com o Luan Pereira, é muito sangue bom. Ele é muito gente boa. Se ele pegasse um esquentado... É que o Livinho, ele saiu da dança, né? Mas o Livinho, do jeito que o Livinho é esquentado, mas o Livinho ia dar-lhe um sarrafo da Dolabella, que, olha, ia lavar a alma de todo mundo. Agora... Que é isso que ele tá precisando, viu? Tá precisando de uma lição. Vem cá, Jana. O Zé Felipe... O Zé Felipe, que já tem pouca notícia com o nome dele. A gente já fala super pouco do Zé Felipe aqui, né, gente? A gente mal fala o nome dele. Coisa pouca. Ele foi lá e deu a opinião dele. O que ele tem a ver com o Dado e Vanessa? Eu gostei até, né, que ele deu opinião. Não gostei da opinião, da conclusão que ele deu ali. Achei que é violência, que gera mais violência, instiga ainda mais violência. Não gostei. Mas foi se meter na confusão dos outros. Quer dizer, ele gosta, não é possível, Jana? É que o Luan Pereira é do mundo sertanejo, né? E o mundo sertanejo é muito unido. O Zé Felipe estava fazendo show em Mato Grosso. E lá, sabendo da situação, comentando a situação, ele falou que se fosse ali, se fosse com os dele, ele levaria bala. O que é uma coisa muito séria, ou seja, ele levaria tiro. Uma ameaça, é uma coisa muito séria, né? Mas a gente que está aqui desse lado, não adianta a gente mentir, Pamela. A gente quer que o Dado pague pelas coisas que ele faz, entendeu? Que já chega. A gente está em 2025. O primeiro caso que a gente sabe aconteceu em 2008 com a Luana. E ele está solto e fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Entendeu?
Cadê a justiça? E que exemplo, né? Então, Imagina. isso revolta as pessoas. Pois é, um exemplo num país que é tão violento com as mulheres, né? Com nós, mulheres, um caso de feminicídio a cada 6 horas no Brasil, é uma tristeza absoluta. A mulher que morre pelo simples fato de ser mulher, a gente tem uma pessoa pública, um ator famoso, respondendo na justiça desde 2008. Ator mais ou menos, né? Que não e até agora atua, nada. não canta. entrega nada. Alguém vê ele fazendo alguma coisa da vida? Nada, né? É um encostado. Não. Só quer procurar confusão. Certa Último Tazi trabalho. Lu de querer ele bem longe da família dela. Que já tem um monte de encostado naquela família também. Imagina mais um como é o Não dado dá, do né? Dolabella. Chega. E um encostado agressivo, né? Todo esse caso também, gente, acaba sendo, na minha avaliação, um grito de socorro. O que a gente vai esperar mais? Qual vai ser a próxima notícia em relação a dado Dolabella? Será que vai chegar um feminicídio? Sabe? São vários gritos de socorro, vários absurdos. E aí, eu vou me colocar nesse balaio todo, cabe a gente, né? Eu, o Thiago, a Regina, a Pamela, todo mundo que tiver uma situação como essa, né, da Vanessa, se solidarizar e chamar e pedir ajuda. A gente aqui não está incitando violência, por mais que dê vontade de levantar lá e quebrar a cadeira na cabeça dele, mas é óbvio que a gente não vai citar algo desse tipo. Mas cabe a todos, isso dentro de casa, fora, vizinho, quem tiver no bar, como aconteceu, quem tiver no quiosque, todo mundo fala, não, peraí então, Dado, você não vai embora. A gente viu o que aconteceu. Dá licença, Pamela. Você vai ficar aqui e agora a gente vai chamar a polícia, você vai responder por isso, você vai em cana, entendeu? Ou você vai no flagrante, porque a gente tem testemunha aqui. Exatamente. Então, cabe a todos, é o que o Thiago colocou. Falou, pô, tinha outras pessoas ali. A Vanessa pode estar numa situação constrangedora, mas cadê o resto das pessoas que estavam ali para segurar e falar, peraí, vem cá, polícia, agora você vai pagar pelo que você fez. Exatamente. É aquele pensamento antigo, né, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete a colher muito, gente, porque nessa colher que a gente pode salvar uma vida. E que o dado não presta, que o dado não presta, a gente já sabe. Deixa eu só... Vai, Jana. A gente está no agosto lilás, né? Que é um mês em que a gente tem que falar bastante para criminalizar, que já é crime, na verdade, né? Para proteger a mulher contra a violência. A gente teve esse caso da mulher que levou 60 socos faz pouco tempo. Vocês se lembram disso, claro, né? Como esquecer, então, assim, é como o JP disse, não vou me envolver. Não, todo mundo tem que se envolver, tem que denunciar, tem que ir para a justiça. Quem está ao lado também pode ajudar. Claro. Exatamente. E deve. Diga, Thiago. E que o dado não presta, a gente já sabe. Agora eu queria saber, cadê o Zezé para chamar a Vanessa para conversar? Porque assim, não dá para minimizar mais uma vez essa história. Não dá para fazer notinha fofa, minimizando. Não, vamos dançar, vamos sair por aí. Não, eu acho que a família, a rede de apoio precisa nessa hora se intrometer sim, né? Zezé, Zilu, a família inteira. As pessoas precisam se intrometer, porque não pode deixar evoluir, porque ele já tem um histórico grande, muito feio, inclusive com a Vanessa. Não dá pra pagar pra ver, né? Agora, só pra gente mudar um pouco